A nossa conversa hoje é sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e mesmo as inscrições iniciando nessa segunda-feira, dia 11 de maio, precisamos falar sobre o adiamento do cronograma de execução e realização da prova. Recentemente, o Ministério da Educação e o INEP declararam a continuidade de execução do Exame Nacional do Ensino Médio. E isso nos requer fazer uma reflexão sobre o contexto no qual vivemos hoje e o porquê o adiamento ou até mesmo o cancelamento da edição do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 é necessário. De acordo com o Ministério da Saúde, na semana passada, foram registrados 162.699 casos confirmados e um total de 11.123 óbitos, numa taxa de letalidade de 6,8%. Dessa forma, pesquisadores e pesquisadoras de universidades públicas federais e estaduais por todo o Brasil acompanham os rumos do ensino médio brasileiro nos últimos anos e apontam saídas e medidas respaldadas pela ciência da educação a fim de solucionar as adversidades da formação da juventude. Sobretudo no pós-golpe de 2016, em que tivemos um processo golpista de reforma do ensino médio, imposto de forma aligeirada e autoritária conforme exige a doutrina da economia neoliberal. Nesse sentido, precisamos elencar 3 marcos para entender o processo que constitui a reforma do ensino médio, minimamente. Mas temos consciência de que esses 3 marcos referem-se à síntese de um longo processo de instituição e legitimação das políticas de Estado neoliberal na educação brasileira. Bom, esses marcos são a Medida Provisória 746 de 2016, a Lei 13.415 de 2017 e a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, aprovada e homologada pela Resolução número 04 de 17 de dezembro de 2018, que atende especificamente os interesses da burguesia industrial. Não vamos tratar sobre a especificidade de cada um desses documentos, mas eles são necessários para a gente conseguir entender todo esse processo de reforma do ensino médio e principalmente qual a atuação dos grupos empresariais na educação básica. Diante disso, o ensino médio brasileiro sempre foi o grande engodo da educação básica no país. Na visão dos agentes reformadores da educação, a formação da juventude nunca foi necessária. O que sempre foi necessário é a formação da subjetividade capaz de lidar com a dinâmica da constituição do mundo do trabalho. Ou seja, a formação da juventude para os agentes reformadores da educação básica, e aqui tratando da especificidade do ensino médio, requer um sujeito que consiga ser performático, cosmopolita e se desenvolver bem perante os testes padronizados das avaliações em larga escala, nacionais e internacionais. Essa é a formação esperada pela burguesia para com a juventude brasileira, uma formação precária que prepare os sujeitos jovens para um mundo do trabalho precário. Conforme o relatório do PNAD no ano de 2019, o que refere ao último trimestre, a gente tem a constituição do mundo do trabalho brasileiro da seguinte forma. Então, nós temos 11,9 milhões de pessoas desempregadas, 7,7 milhões de pessoas desalentadas, 11,8% de pessoas trabalhando sem carteira assinada, 24,6 milhões de pessoas que trabalham por conta própria e um total aí que estima mais ou menos 38 milhões de pessoas trabalhando na informalidade, ou seja, 38 milhões de pessoas que trabalham sem direito trabalhista nenhum, sem vínculo nenhum, ou seja, que
que todo dia lida com a instabilidade do mundo do trabalho. Diante do contexto apresentado acerca do mundo do trabalho brasileiro na contemporaneidade, a gente consegue pensar qual é a intencionalidade da formação proposta aos estudantes do ensino médio no Brasil. Pois bem, não podemos esquecer dessa articulação trabalho e educação, né, própria da função social da escola burguesa no capitalismo, e diante disso nós entendemos que os estudantes que compõem o ensino médio, eles são preparados a lidar com essas adversidades do mundo do trabalho. Então eu trago para vocês aqui também, conforme os dados do último censo escolar, o seguinte: o número total de estudantes do ensino médio no Brasil hoje é constituído por 7.456.991 estudantes, sendo da escola pública 6.531.498 estudantes. Diante desses dados e desse panorama apresentado acerca do contexto o qual se constitui e se forma o mundo do trabalho brasileiro, bem como o que representa o número total de estudantes do ensino médio no Brasil, sobretudo os estudantes que estão na escola pública, nós chamamos para reflexão que esses estudantes que compõem o ensino médio irão, em tese, realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Ou seja, temos um total aí de mais de 7 milhões de estudantes, a previsão de mais de 7 milhões de estudantes que realizarão essa prova. Diante disso, a gente discute agora a especificidade do Exame Nacional do Ensino Médio e afirma o seguinte: diante dos dados que apresentei, fica entendido que a não realização do Exame Nacional do Ensino Médio e o cancelamento do cronograma em nada afetará a formação dos futuros profissionais ou da geração de futuros profissionais do país, conforme tem colocado o Ministério da Educação em suas propagandas, que defendem abertamente a continuidade e a execução do cronograma. Por isso que o discurso de que o Brasil precisa de você, futuro médico, engenheiro, professor, só passa a fazer sentido se os estudantes do ensino médio se manterem vivos diante desse contexto de pandemia. E para isso, o cancelamento e adiamento do cronograma do Enem, ele é fundamental. E outra, e se mesmo após formados, esses profissionais terão oportunidades e garantia dos direitos sociais trabalhistas dignos e de qualidade. E não se somar aos quase 4 milhões de trabalhadores desempregados com ensino superior completo que acabam se submetendo à lógica da uberização do trabalho, sob condição intermitente em prestação de serviço nas mais diversas plataformas digitais. Por isso a posição do Ministério da Educação em dizer que este ano terá Enem será apenas mais uma segregação de jovens que não adentrarão o ensino superior, por não terem as condições materiais e pedagógicas necessárias para a realização da prova. Diante de tudo isso, eu digo que dias melhores não virão. Pelo contrário, a materialidade das políticas educacionais nos mostram que dias piores virão. E recentemente, o ministro da Educação fez declarações a respeito de uma possível mudança na estrutura do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica a partir do ano que vem. Diante de tudo isso que eu apresentei para vocês até aqui ao longo do vídeo, é necessário que a gente entenda que mesmo o cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio ter sido mantido, a necessidade de luta pelo cancelamento e adiamento da prova é fundamental. Diante do quadro apresentado, tudo indica que ou a gente luta pelo adiamento e cancelamento do cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio, ou essa será a pior execução da história deste exame, para dizer que não foi a edição de 2019. Fazendo com que milhares de estudantes da classe trabalhadora, sobretudo estudantes da escola pública, não tenham a oportunidade e a possibilidade
de adentrarem o ensino superior. E não é de duvidar que a má execução do Exame Nacional do Ensino Médio na edição de 2020 possa ser usada como justificativa por parte do Ministério da Educação para extinguir essa forma de política de acesso ao ensino superior. Por isso, conforme argumentei ao longo do vídeo, o momento não é de se reinventar, conforme afirmado pelo Ministério da Educação em propaganda do dia 4/5, e estudar de diferentes formas, de diferentes lugares, pelos livros, pela internet. Os problemas emergenciais são outros, e a educação da classe trabalhadora é necessária e defendemos ela, mas não sob forma banal de um faz de contas. Educação exige planejamento, organização, recursos, métodos, metodologias, didática, intencionalidade e, principalmente, socialização e interação. Educação não ocorre de forma individual, ela ocorre de forma coletiva. Desse modo, educação não se faz no improviso e não deve ser colocada como mercadoria no balcão de negócios dos agentes privados. Educação é um direito e qualidade é obrigação. E é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído um pouco aí com a discussão a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio, sobretudo nessa edição de 2020. Em outro momento, volto aí para a gente continuar conversando sobre as problemáticas do ensino médio. E espero também que esses dados e esse argumento que eu trago, que justifica o adiamento e o cancelamento do cronograma, sirva para reflexões futuras e possíveis ações aí no que tange a defesa do direito à educação da juventude e da classe trabalhadora que compõe o ensino médio brasileiro. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e seguir a gente aí nas redes sociais e dar uma força aí nesse início. Beleza? Até mais!